Um rio grande demais para se navegar com pressa, por Lígia Helena de Almeida. Capa. Sob fundo azul, em dourado, os traços do mapa do fluxo de um rio e seus afluentes. Crônicas, cenas e contos semificcionais sobre as adolescências periféricas, criados em mergulho artístico-pedagógico coletivo com os já não mais adolescentes, Chiele Silva, Eric da Silva Lopes, Gabriel Ferraz, o Biel, Jaderson Silva, Dofiziete Rizol da Silva, a Dofi, Júlia Taine Figueiredo Leal, Ketely Oliveira, a Keké, ou Amit, Natanael Pimenta, o Niel, Tainara Silva, a Tai, e Yara Rosa de Almeida Moraes Duarte, a Kim. Autora, Lígia Helena de Almeida. Editoração, Me Parió Revolução. Capa e projeto gráfico, Mauro Rui Martorelli. Revisão, Sueli Almeida. Este projeto é feito com apoio da Política Nacional Aldir Blanc e parceria da Secretaria Municipal de Cultura de Santo André. Este livro foi composto em relação direta com a obra Teatro, Afeto e Adolescências Periféricas, dissertação de mestrado realizada no programa interdisciplinar da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, o programa Mudança Social e Participação Política na linha Arte, Mídias e Sociedade, sob orientação da professora doutora Marília Velarde, e integra os processos de investigações baseadas nas artes do Grupo de Estudos ECOAR. A dissertação também foi publicada pela editora Me Parió Revolução como parte da coleção Quadro Negro. Epígrafe. Nunca um acontecimento, um fato, um feito, um gesto de raiva ou de amor, um poema, uma tela, uma canção, um livro, tem por detrás de si uma única razão. Um acontecimento, um fato, um feito, uma canção, um gesto, um poema, um livro, se acham sempre envolvidos em densas tramas, trocados por múltiplas razões de ser, de que algumas estão mais próximas do ocorrido ou do criado, de que outras são mais visíveis enquanto razão de ser. Por isso é que a mim me interessou sempre muito mais a compreensão do processo em que e como as coisas se dão do que o produto em si. Paulo Freire. Apresentação. Descrição da imagem. Meus pés caminham pelas margens de um rio. As solas tocam uma mistura de areia, pedra, concreto. Às vezes, quase raramente, grama. O rio corre do meu lado esquerdo. Lento, ele segue seu fluxo em águas escuras e é impossível calcular com os olhos para frente a distância que ele ainda irá percorrer, para trás o lugar de onde ele veio. Uma avenida corre do meu lado direito. Asfalto, odor de motores que rangem velozes e apressados. Acima, o sol. Eu caminho. O rio, a avenida, o chão onde piso meus pés, o sol juntos, movem minhas vísceras, água, mente, por uma trajetória que não começa onde nasci e nem termina em meu tempo presente. É uma espiral de imagens que, entrelaçadas, compõem o próprio corpo sobre os pés que caminham. O rio da imagem é um rio que habita meus dias. Paisagem inevitável sempre que transito pela cidade, Rio Tamanduateí. Imagem poética do desejo de uma escrita em fluxo, em movimento, alinhado com a geografia dos espaços pelos quais caminhei e ocupei desde pequena até aqui e que desenham o meu processo de formação. A educadora e a educanda. Por todos os lugares por onde andei, de carro, de ônibus, a pé, de bicicleta, sempre houve o rio. Também houve o rio quando eu não estava lá, também haverá quando eu não mais estiver.
Assim espero. Eu o vejo com os mesmos olhos de sempre, mas ele é testemunha líquida do que já não sou e do que sou agora. Para além dos olhos, viu minhas subjetividades se alterarem, me viu mudar o jeito de ver as coisas e as pessoas. Com certeza escutou o meu silêncio, o meu riso e as minhas lágrimas. Rio Tamanduateí, Avenida dos Estados, Santo André. Ser professora é ser rio. Observar o caminhar das alunas e dos alunos. Vê-los fluir, criar afluentes. O movimento deles e delas altera o meu. Do encontro com os jovens que compõem este livro, surgem contos, pequenas cenas, recortes e colagens das escritas deles e delas, testemunhos do reconhecimento de ser adolescente periférico, de afirmar-se existência livre no mundo, de querer ser rio. Parte 1. Rio. Epígrafe. Era rio, agora na avenida, Rio da Vida. Alice Ruiz. Sob fundo branco, em preto, os traços do mapa do fluxo de um rio e seus afluentes. Um rio grande demais para se navegar com pressa. Sobre as águas de um rio profundo e gélido navegava, silenciosa, uma embarcação. Não se sabe bem ao certo quem a pilotava. Uns dizem que poderia ser o fantasma de uma desbravadora de ilhas invisíveis. Outros, uma deusa irônica e forte que ria e zombava da força das águas, colocando a língua para fora. Há também quem tenha certeza de que seria uma espécie de sereia que encantava a todos com a sua voz suave. A única certeza que se tem pelo cheiro que exalava da embarcação é que tratava-se de uma mulher. Mas nunca ninguém a viu para que se possa comprovar. O que se sabe é que continua a navegar em busca daquelas e daqueles que estão destinados a uma missão: reencontrar a magia do mundo. Dofi, Gabriel, Tainara, Yara, Chiele, Mitch, Jaderson, Niel, Eric e Júlia. Você os conhece? Eu os conheci, em tempos diferentes ou iguais. Eram jovens como você. Você é jovem? Eles e elas eram. A mais nova, Chiele, tinha 14 e o mais velho, Niel, 21. Eram desejosos de mundo como você. Você deseja o mundo? Antes, quando eu não os conhecia, nem todos eles se conheciam. Alguns sim, da escola, da rua, da igreja, da quadra, da adega, mas nem todos eles se conheciam. Você os conhecia? Mas quando eu os conheci, então, num devagar, todos eles se conheceram. Eles eram, de longe, bem parecidos. Jovens. Um jeans, uma camiseta, um all-star, uma mochila. Na mochila, sempre um caderno, um estojo, uma blusa. Porque vai esfriar, minha filha. Às vezes um cigarro, às vezes um bequinho, às vezes um batom. Nem sempre um dinheiro para o refri. Para o lanche, para o busão, para carregar o celular, para o pão de mel da dona Silvana. Eles eram, de perto, bem diferentes. Aquela gostava de meninas, aquele de meninos. Aquele não entrava num papo de política. Aquela tinha raiva do pai, aquele nunca nem viu um. Aquela vivia brigando com a mãe, mas aquela outra nunca vivia sem a sua. Uma gostava de corda, outra de sopro. E tinha um que não gostava de som nenhum. Tinha quem morava em casa grande, em casa pequena, quem tinha quintal e que nem sala tinha. A maioria morava mesmo ali, na terra do homem que matou o dragão. Cidade São Jorge. Haja espada para tanto monstrengo que aparecia por ali, haja. Mas tinha uma coisa que todo mundo era mesmo bem igual. Todos eles, todas elas. Era o sentir de uma angústia esquisita no peito, um buraco, uma sensação de que sempre faltava. Faltava o quê? Ninguém sabia, não. Mas o buraco tinha dia que dava raiva, tinha dia que dava tristeza, tinha dia que dava mesmo era fome. Dessas, de comer as paredes com açúcar. E foi assim que eu os conheci, tentando tapar uns buracos. Chovia. Chovia desde o dia antes. Chovia forte. Aquela chuva que faz um barulhão em telha de amianto.
que chega a cair pedrinha em cima do carro, que escorre enxurrada na guia das ruas, daquelas de menino travesso se banhar e depois escutar: moleque desgraçado, vai pegar bicho no pé. Chovia tanto que meia dúzia de mãe reprovou que saíssem. Umas 2 fizeram cara torta e outras 2 nem viram. Mas eles e elas saíram mesmo assim. É que tinha o buraco do meio do peito e precisava tapar. E quando estavam juntos, parecia que tapavam tanto. Estavam lá juntos, meias molhadas, a água escorrendo pelos cantos, o barulho alto na telha que mal dava para escutar o que o outro dizia. Estavam lá juntos. Ela tinha levado um radinho, ele um pão de mel. Alguém fumava, alguém reclamava do cheiro. Porra, Mitty, fuma lá fora. Afe, não tá vendo a chuva, mano? Mas a chuva foi ficando forte. Cada vez mais forte. E a água que escorria pelos cantos começou a escorrer pelos meios. As meias foram ficando encharcadas. Começou a ficar esquisito e a Yara pensou que talvez tivesse sido melhor escutar a mãe e ter ficado em casa. Os buracos que estavam ali, um tanto tapados, começaram a se abrir e a angústia foi voltando, maldita. Deu medo. Deu mais medo ainda quando, em volta, o chão foi se abrindo e a água foi subindo, subindo, subindo. Já tinha água no joelho e tinha correnteza nessa água. Correnteza que abria mais e mais o chão. O Jaderson se segurava na pilastra e o Eric se segurava nele. Tainara se desesperava porque ia molhar o sax. Júlia porque ia molhar o celular. E Dolphy porque, cacete, eu não sei nadar. Quando se deram conta, era tudo água. No meio de tudo, Chiele conseguiu abrir os olhos e viu que junto deles tinha vida. Vida de fundo de água. A correnteza ficou mais leve e ela viu que aquilo tudo era rio. Então o céu caiu em água e a vida agora era rio. Buraco profundo, esse em que estavam e aquele do centro do peito. Júlia sentiu a água subir, Júlia deixou que seu corpo leve afundasse. Era gostoso deixar o corpo ir, era uma sensação quente, aquela água toda, abraço. Foi afundando, afundando. De olhos fechados escutou um canto macio. Um canto como um canto de ninar que sua mãe cantava quando ela ainda era só a Julinha. Percebeu que o canto vinha ali daquelas profundezas de água e decidiu esfregar os olhos e forçar para abri-los. Lá no fundo viu uma mulher. Era sua mãe. Não a mãe de agora, não. A mãe de agora tinha sempre um olhar, uma dor nos olhos. Sempre lhe mirava de lado. A mãe de agora, quando a via, insistia em não gostar do que via. Insistia em dizer que aquela não era a menina com que ela tinha sonhado. Mas a mãe do fundo do rio era a mãe do canto suave. A mãe da Julinha, que lhe estendeu a mão e convidou-a para ficar. Era confortável ali. Não tinha buraco no peito. Ficaram os 9, tentando nadar, tentando se salvar, tentando não afundar. De repente, um som grave, longo. A correnteza cortada por outro movimento das águas. Algo que os puxava na direção de não sei o quê. De repente, uma enorme embarcação se aproximando, puxando o movimento das águas, os puxando. De repente, cordas em movimentos coreografados descendo sozinhas, trançando laços sobre seus corpos, içando-os para cima. De repente, todos eles e todas elas esticados no leito de uma embarcação em movimento. De repente, sol. Devagar, foram botando para fora o tanto de água que tinham engolido. Lentamente foram resgatando o movimento das mãos e dos pés. Pouco a pouco foram sentando e olhando em volta. Nada, nem ninguém além deles mesmos, delas mesmas. Ninguém. Mas o timão se movia e a embarcação seguia seu fluxo. Adiante, adiante. Procuraram por alguém. Proa, polpa, convés, alçapão, uma embarcação inteira em movimento, velas içadas e ninguém.
Ninguém que justificasse aquilo tudo. Biel gritou: "Tem alguém aí?" Niel fez eco: "Alguém aí?" Catarata Coração. Será que isso é para mim? A viagem foi longa, quase impensável. A viagem começou muito antes da viagem em si. Começou quando nem mesmo sabiam da estrada, quando nem mesmo sabiam-se viajantes. Agora estavam lá. Pouso. Será que isso é mesmo para mim? Estavam lá enfileirados diante daquilo que nunca pensavam que veriam. Tão próximo, tão diante de si. Um pássaro em voo se aproxima da queda d'água. Tememos por ele. A força da água que cai da altura de um arranha-céu pode lançá-lo em poucos segundos para dentro do rio, arrancando-lhe qualquer possibilidade de voo e vida. Mas como um mágico, ele se aproxima solene, plena, enche o bico de água. Nos aliviamos por ele. Outros pássaros se aproximam. Passarada. Será que isso é mesmo para mim? Para mim? No caminho, na estrada, nossos corações eram o próprio fluxo do rio, queda livre, medo. Como foi mesmo que conseguimos chegar até aqui? Se nem mesmo havíamos cruzado as fronteiras da nossa cidade antes. Agora ousamos atravessar as linhas imaginárias entre dois países? Temos esse direito? Será que isso é mesmo para nós? Será? 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 Agora, era ela, a catarata, quem marcava o tempo do ar saindo e entrando dos nossos pulmões. O som da água se lançando sobre a própria água. Vontade de saltar, não por desejo de morte, mas pelo oposto mesmo de um impulso incessante de vida. Mudanças, dança, jongo. Conseguimos fazer tudo isso? Fui e voltei. Será que voltei? Nós estaríamos lá se não fosse por nós mesmos? Onde eu estaria? Eu via a água da amizade, do afeto, o tambor que nunca parou de tocar e toca. Mudaram as eloas, mudaram o trajeto, a água levou e trouxe. Trouxe nostalgia, trouxe lembranças, trouxe afeto. Do outro lado da fronteira física e espiritual. Teatro, cachoeira, divisor de águas, parceiros, quebradas, quebrados, sem dinheiro, mas sempre tem um mais. Sorrisos, esperanças, valor, autoestima, Ossum. A minha mão em volta do ombro do menino. Fazia frio, mas minhas mãos tinham muito calor. Calor e suadeiro de estar em um lugar de clima, cheiro, pessoas diferentes. Seria bom poder pular e não se machucar. Poder pular e subir voando, fazer uma graça para ver o menino dando risada. Afeto era algo novo para mim, para nós. Cheiro de barro e pedra molhada. Afeto de irmãos, irmãos na cena, irmandade de palco, vivências, conversas, diversão, arte. Esse lugar me pertenceu, eu pertenço a esse lugar. Eu amo a arte. Ficarmos juntos, em companhia. O teatro me proporcionou momentos incríveis que nunca poderão ser descritos. Atrás, eu vejo os percursos que passamos para chegar até ali. Desejos, corres, brigas, famílias. Abaixo, vejo a água. Minha vontade é de saltar dali mesmo e mergulhar, deixar a correnteza me levar, seja lá para onde for, fazer parte daquele rio, cachoeira, catarata, deixar que ela passe pelos meus dedos, me desfazer nela. Nós éramos juntos a força da cachoeira e, como suas águas, precisamos seguir diferentes caminhos. Você sente o axé? Tentar viver, tentar me permitir sonhar. Isso é para mim, sim. Caixinhas de felicidade. Quando viu a imagem, a foto bonita que alguém tirou deles olhando a catarata, deles ali juntos, mirando a imensidão da queda, teve a sensação de abrir-se dentro dela uma pequena caixinha. Uma caixinha de felicidade. Dessas que a gente guarda e deixa bem fechadinha lá dentro do corpo.
e até esquece que ela existe. Nunca imaginou que pudesse estar ali. Não achou que fossem conseguir o dinheiro para a viagem. Quando se despediu da mãe, das irmãs e dos sobrinhos que a levaram até o ponto do trólebus, sentiu que queria que a mãe pudesse ir junto até o ponto de partida do ônibus. Sentiu medo. Sentiu que se lançava em um desconhecido sem fim e sentiu muito medo. Agora, no instante mesmo de olhar a imagem, só se lembrava do medo, da ansiedade. Mas quando viu a foto, lembrou da alegria, da ansiedade. Lembrou de ter sentido as gotas de água batendo no rosto dos passarinhos e de tê-los achados, os passarinhos, muito corajosos, mas também de ter desejado saltar. Não que tenha pensado em morrer, mas que o fluxo das águas era bonito e parecia chamar a vida com força para se viver. Queria juntar-se a elas, sentir a força tocando seu corpo, movendo pele, músculo, órgãos, se deixar levar para, quem sabe, cair no fundo fantástico. Olhava a imagem e a lembrança ia abrindo o cadeado das caixinhas de felicidade guardadas dentro do peito. Às vezes, a gente esquece o quanto já foi feliz. Parte 2. Ilhas. Epígrafe. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. José Saramago. Sob fundo branco e em preto, os traços do mapa do fluxo de um rio e seus afluentes. Filha, mãe, filha. É quarta-feira. Há meses que ela não está indo à escola. Há meses que fugiu de casa e foi morar com a namorada. Com a família da namorada em outra cidade, perto, mais longe. Perto. Ainda se pode voltar. Se houver medo, se não der certo. Longe, porque distante. Distante da escola, dos amigos. Da própria casa em si, de onde ela fugiu não querendo fugir. Às vezes aquilo faz falta. A mãe, quando não estava tão azeda, até que entregava carinho em pequenas xícaras de café servidas antes de ir para a escola. Ela fugiu por não aguentar mais as brigas, os vetos, as contradições, os gritos. Fugiu porque queria ser ela, e a mãe só buscava na filha um espelho em que pudesse se olhar e ver o que não foi, o que não pôde ser. Mas hoje é quarta-feira, e ela tinha que ir. Precisava voltar apenas hoje. Estava no trem, Guapituba-Capoava. A namorada indo junto. Moça entrou vendendo doce, bala, chocolate, não sei. Só sei que era doce. A moça entrou vendendo doce e ela viu o guarda vir na direção da moça, na direção da porta. O apito do trem, a porta ia fechar, luz vermelha piscando, o guarda ia atravessar o espaço entre as portas que começava a se fechar e ela, rápida, jogou-se na porta. Com o corpo todo, empurrou o guarda para fora e a porta fechou. Tremeu por dentro. A moça, com as balas na mão, olhou para ela. Agradeceu com os olhos. Tremeu por dentro também. Um velho sentado no fim do vagão entortou a boca. Resmungou palavras rudes com os braços cruzados. Balançou a cabeça de um lado para o outro, contrariado. A moça saiu pelo vagão vendendo doce. Ela e a namorada desembarcaram em Capoava. Caminhada longa. Cruzando gente desconhecida e gente conhecida. Aquela senhora querendo saber por que ela não voltava, que a mãe estava um desconsolo. Se eu voltar, ela me mata. As gentes da escola voltando da escola. As meninas e os meninos da turma dela passando na direção de algum mercadinho, estágio de aprendiz, curso de inglês. Ela não queria largar a escola. Mas a mãe se recusava a assinar a transferência para a cidade em que ela estava agora. Adolescente, não podia se matricular sozinha. Tempo nem dinheiro tinha para ficar indo e vindo todo dia. Deu abandono, evasão. Mas não queria, não.
Chegaram no céu das artes. É quarta e tem aula de teatro. Ela até que quis largar também. Tava pesado pagar a passagem, tava pesado voltar sem voltar para aquele bairro, para aquelas ruas. Mas ali, naquela sala, naquele teatro, ela tinha uma coisa que não encontrava em qualquer lugar. Tinha escuta. Ela podia falar o que pensava, ser o que queria. Os dias andavam tristes, pesados. Ali ela tinha um tanto de alegria, mesmo antes de fugir, quando ainda estava na casa da mãe. Quando a mãe começou a implicar com tudo, não sabe bem se a implicância veio porque ela começou a dizer uns nãos, porque começou a namorar uma menina. Por quê? Sabia que a mãe carregava muitas dores, do que não foi e queria que a menina fosse. Mas pesava. Pesava de ser a mãe e não ela mesma. Quando a mãe proibiu de ir ao teatro, foi que vieram as primeiras fugas. Não para outra casa, outra cidade, mas para ir ao teatro. Era uma tensão danada. Da mãe aparecer, de dar barraco, de proibir mais proibido que a proibição primeira. Mas fugia. Porque precisava. Era um respiro no sufoco da casa cheia de nãos. E ela quis largar o teatro, mas um dia foi para se despedir. Mas chegando lá, fizeram uma cena. Só das meninas, falando com as mães. As meninas e as mães, de olhos vendados. A mãe mandando a menina fazer, ser, obedecer. E a menina a dizer: mãe, você não me escuta. Mãe, você não me vê. Mãe, eu te amo, filha mãe, mas eu preciso partir. A cena não era ela. Não foi ela quem escreveu, mas era tão dela. Eu te amo, filha mãe, mas eu preciso partir. Precisava daquela cena como quem precisa de um remédio para curar a dor. Então, toda quarta-feira voltava. Precisava voltar. É quarta-feira. Por alguma razão, gostava das quartas. Carregava uma memória no corpo de ser o dia mais gostoso da semana. Sentou na privada, deixou o xixi cair no trocinho que ia dizer do seu futuro. Colocou sob a pia, sozinha. O namorado do lado de fora. Espera, não quis se levantar. Ficou ali sentada 15 minutos. Silêncio, não viu o tempo passar. Os olhos ficaram brincando de fazer desenho nos traços do azulejo. Calmaria. Quando lembrou de lembrar, olhou para o trocinho. 2 traços. Ia ser mãe. Não pensou em futuro, não pensou se estava nova demais para nada, não pensou se o namorado ia ser um bom pai, não lembrou nem de abrir a porta e dar a notícia. Só pensou que queria ser uma boa mãe, que queria poder cuidar com carinho, que se fosse menina, não ia deixar que as dores dela doessem na filha. É quarta-feira e o menino deu seus primeiros passos. Ligou para a mãe que correu para a casa dela para ver. O pai do menino estava lá. Subiu correndo também do trabalho, o açougue do mercadinho que ficava embaixo da casa deles. Quando ela ligou para avisar, ele tá andando, o menino tá andando. Ela agora mora no norte de Minas Gerais. Depois que o menino nasceu, a vida no ABC ficou insuportável. Queria um lugar tranquilo para criar o filho, queria ter mais ajuda para poder voltar a estudar. A mãe foi e ela foi junto. Rede de apoio. Esse ano quer prestar o Enem. Na pandemia, ela conseguiu terminar os estudos online. Foi ruim, mas terminou. E agora vai prestar o Enem. Tá difícil conseguir estudar. O menino quer o peito, quer a mãe. Mas ela vai prestar mesmo assim, mesmo que seja só para ver como é, e o ano que vem prestará de novo. Quer ser professora. O pai, quando liga, a primeira pergunta é: tudo bem? E a segunda é: ainda tá casada, né, filha? Pro pai, é muito importante que ela esteja casada. O pai, que é quem ela chama de pai, mas que é o pai da irmã dela.
O mesmo pai que sempre disse que ela não ia ser muita coisa na vida. O pai que fez doer um tanto a vida da mãe. Quer agora que o filho dela tenha um pai. Ela não insiste. Não deixa a conversa ficar longa para não virar briga. Tem o outro pai, o biológico. O que deixou ela e a mãe soltas no mundo quando ainda era pequena. O que ficou em Patos, cidade em que ela nasceu. Esse pai apareceu, rede social, TikTok, ela postou um vídeo da barriga, uma amiga mostrou para uma amiga, que mostrou para uma tia, que era irmã desse pai, que viu na cara dela a cara do irmão, da sobrinha perdida. Ela preferia que ele estivesse morto. Aí tinha motivo para ter sumido, para não ter procurado. Na primeira conversa, meteu logo um "eu te amo, filha". Ela riu. Você nem me conhece? Gostou de conhecer o pai. Não pelo pai, mas pelas tias que ganhou, pela irmã, mais nova, parece gêmea dela. Quando pensa nos pais, o que ela chama de pai e o que apareceu depois, pensa mesmo na mãe. Quando se pergunta por que de tanta briga entre elas, pensa nas vezes em que a mãe andou sozinha no mundo. Na vez em que ela era bebê e a enfermeira a internou só para ela poder comer no hospital. Abandono do primeiro pai. Na vez em que ela, irmã e mãe conseguiram sair de casa e eram elas três só. Abandono do segundo pai. Criar as filhas sozinha, sustentar a casa, educar as filhas com os olhos dos outros. Às vezes a mãe dá a entender que se decepcionou, que não esperava que ela fosse ser mãe. Às vezes a mãe volta a querer que a menina seja o que ela não foi. Às vezes ela carrega um pouco desse peso, de tentar ser o que a mãe não foi. Às vezes pensa que foi tudo ao contrário. Mas ela aprendeu um tanto de si. Ela, que pulando muros e fugindo de casa, aprendeu que saber andar sozinha, que gosta muito de meninas e de meninos e que quer ser professora. Abre aspas. Eu acho que eu quero ajudar as pessoas. Eu quero que na minha sala de aula os meus alunos saibam que eles vão ser escutados e que eu vou ensinar para eles a matéria, mas que também vou ensinar uma perspectiva de vida diferente de que a gente segue. Da que a gente tem em casa, no nosso bairro. É sempre importante que você tenha um lugar para onde você vá. Que você sabe que além de ser acolhido, você vai ser escutado. Você vai poder falar. E você vai poder dizer as coisas que você pensa, mesmo que seja algo muito estranho de falar. Mas para ter aquela liberdade, eu quero que meus alunos tenham isso. Segurança. Fazer um ambiente diferente. Eu não estou falando de fazer uma coisa surreal em sala de aula. Mas no normal, ter um grupo de adolescentes que entrem ali, todos os dias, sabendo que aquele espaço é um espaço livre. Para que eles possam ser eles mesmos. Mesmo que todo mundo diga que eles são uma droga. Eu tô aqui, hein? Era ela. Era com ela. Era sempre ela. A casa. Um cômodo dividido entre cama, pia, geladeira, armário, 5 irmãos, ela e a mãe. A mãe, que sempre esteve sem muito estar, que parecia mais uma irmã mais velha e bastante mandona, mas uma irmã. Uma mãe que desejava, e isso se via nos olhos, viver a alegria e a juventude da filha. Embrenhar-se entre os amigos, sair de rolê, tomar uma, comer aquele brisadeiro. Uma mãe que não teve tempo de ser menina e agora queria poder beber um tanto da meninice dela. E de tanto bebê-la, deixava ela, a própria filha, mais senhora que a menina. Pai não tinha. Até tinha, mas não tinha. Tinha? Ela sempre esteve lá, para os irmãos, para cada um deles, para dar colo, para fazer o corre pela comida, para levar no médico, para mandar estudar. Que ela mesma sabia que tinha estudado pouco, que tinha aproveitado pouco a escola para poder saber mais, para poder ir além. E também porque sentia na fala, no olhar, no jeito de alguns professores, daquela professora toda engomada e branca, que não botavam fé nela, que não achavam que ela ia para frente. Mas para eles, para os irmãos, ela dizia que tinha que estudar porque ela já tinha entendido,
agora mais velha, que isso mudava tudo. Antes da pandemia, tinha passado em uma escola de teatro, ia cursar 4 anos, todos os dias, na cidade dela. Estava no corre para conseguir pagar a passagem. Estava feliz porque gostava de estar no mundo da arte. Sabia que queria trabalhar com arte. E naquela escola, ela sentia que podia ser ela. Veio a pandemia, isolamento, aula online. Para ela não deu não. Internet não tinha, espaço na casa não tinha, celular quebrava, isolamento nunca aconteceu ali. Precisava cuidar dos irmãos. Largou a escola. Mas ali, mesmo ali no espaço entre a cama e a mesa, tinha uma coisa que ninguém a impedia de fazer. Dançar. Passinho. TikTok. Coreô, quebradinho, quadradinho. Tava sempre movendo, criando, copiando. Tava sempre dançando. Sozinha ou com a irmã, sozinha ou com as amigas. Não podia ver um palco que dançava, não podia juntar as amigas que dançavam. Tava mais velha agora. Os irmãos estavam mais velhos. A mãe estava mais velha. Pandemia não tinha mais. Começaram a surgir uns trampos de produção cultural, eventos. Começou a sentir que não cabia mais na casa. Começou a sentir que precisava de mais espaço que aquele entre a cama e a mesa. Começou a sentir que talvez se ela partisse, a casa, os móveis, os irmãos, a mãe, aprendessem a se mover sem ela. Um amigo, que morava sozinho em outra cidade, em outro trem, chamou. Disse que tinha espaço e que era só ela querer. Ela quis. Ela foi. Mas todo dia ela liga. Eu tô aqui, hein? Ela diz pro irmão do meio. Vai estudar, hein? Ela diz pro mais novo. Precisou pedir pro amigo ensinar a cozinhar pouco. Aprendeu a cozinhar para muita gente, não sabia fazer só para si mesma. Como é que faz arroz só para um? Agora vai dançar. Afrodance. Em outro lugar, um lugar mais dela. Mas nunca vai deixar de estar aqui. Seu cabelo é uma coroa preta. Tinha chegado ali meio tímida no meio de tantos outros, tantas outras. Cabelo preso em rabo, roupa escura, se escondendo entre tantos outros, tantas outras. Estavam ali vivendo aquilo que nunca tinham vivido. E ela meio curiosa, meio querendo muito se enfiar no meio. Fazer cena, tocar tambor, dançar, meio com medo de ser. Assistiram à primeira peça. Achou o nome bonito. Oniri Ubuntu, Tempo de Sonho. Encanto. A maioria pretos e pretas em cena. E os cabelos, trançados, dredados, blacks. Eles falavam de Jaçanã, da Jova Rural. Falavam de ser jovem e preto. Falavam de comunidade. Ela não era eles, nem elas. Mas se sentiu um pouco eles, um pouco elas. Sentiu que Jaçanã poderia ser Marek, e que Marek poderia ser Jaçanã. E sentiu que o bando deles era muito parecido com o bando dela. Tinha uma menina, uma moça, a mais velha do grupo, que parecia mesmo uma rainha africana. Alta, negra, retinta, de voz doce, encantou-se. Conectou-se de imediato com ela. Devagar, foi se aproximando. Foi puxando conversa, foi chegando junto dela, do grupo todo. Passaram os dias juntos. Fizeram sarau na madrugada no alojamento e conversaram. E era tudo tão parecido que parecia igual, mas não era. No último dia, um dia em que já mastigavam a despedida em um misto de tristeza e promessa de se reencontrar, aquela menina, moça, jovem, a rainha africana, chegou nela falando baixinho. Preta, você tá na transição? Ela não sabia que se chamava transição, mas entendeu do que ela falava porque tocava delicado seus cabelos no alto da testa. Sempre um rabo de cavalo. Tô sim. Olhos cruzados, silêncio, calmaria. A rainha africana respondeu.
Não desiste não, tá? Seu cabelo é uma coroa preta. Não desistiu. Já tinha desistido outras vezes, dessa vez não. Lembrava das tranças delas, dos penteados que ela fazia com as tranças. Ela, a rainha africana. E sonhava com a sua própria coroa.